Boa noite! Hoje, 26 de junho de 2026, às 18 horas e quase 40 minutos, em Tatuí, estado de São Paulo. Aqui estou eu, novamente, na presença do Senhor, para falar do grande amor de Deus. E enquanto eu prego para vocês, enquanto eu falo do grande amor de Deus, Deus também fala comigo. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou neste dia frio aqui em Tatuí, Pai amado. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, cuida das criancinhas, cuida daqueles mendigos que não têm casa, Senhor. Cuida das vidas que não têm tantas cobertas para se cobrirem. Oh, cuida daqueles que não têm lar para morar, Senhor, comida para comer. Oh, Deus bendito, cuida dessas vidas por amor ao teu nome, Pai. Te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e por isso estamos alegres. Te agradeço pelo meu lar, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, pela tua presença constante comigo, com a tua presença, Senhor meu Deus, tão forte na minha vida, na minha casa, na minha família. Te agradeço, ó Deus, por tudo, por esta noite que está iniciando. Te agradeço também, porque será uma noite de maravilha, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, a minha família, a todos quantos entrarem nesta live deste dia 25 de junho de 26, quinta-feira, ó Pai. Eu quero abençoar a todos que entrarão nesta live, a todos que assistirão esta live, para que a tua palavra calacre, venha estar entrando no coração de cada um, abençoando e falando com cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar a Deus com o grupo Shalom. Oh, eu amo este grupo. Cantam tão lindo. Existe uma unção, uma virtude quando eles cantam. Vamos ouvir para nossa edificação espiritual? Vamos. Aleluia. Lá vai. Aleluia. Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Princípios ainda. Quando os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Escutou? Olha os terremotos aí, hein? 2 enormes terremotos. Venezuela e Japão. E deu uma tremida, né? Até no Brasil, né? Então fiquemos atentos, procuremos estar debaixo da cobertura de Deus, porque só Ele pode continuar a obra em nossa vida e nos preparar para levar-nos para o céu. Lá não haverá mais tudo isso, haverá paz, alegria e felicidade para sempre. Estamos no fim. Verdade. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém. A qualquer momento estaremos nas portas, que delícia! Nas portas de Jerusalém, a qualquer momento. Se prepare, por favor. Se prepare, minha amada, meu amado, meu jovem, minha idosa.
se prepare. Lisete, se prepare mais ainda, porque em breve Jesus Cristo virá nos buscar desta terra. Somos peregrinos aqui e não moradores para sempre. A nossa morada para sempre é o céu celeste do nosso amado Deus. Helena Lampreia, seja bem-vinda, minha amada. A fome assolou, são prenúncios da volta de nosso Senhor. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Aleluia! Bispo Marcos, a paz do Senhor, boa noite. Deus te abençoe também. O povo amaram a senhora aqui na igreja, família em Cristo. Eu também amei a sua igreja. Oh, glória! Aleluia! Abraço para você, bispo, com todo respeito, para sua amada esposa, família e a sua igreja que Deus colocou nas suas mãos, para que Ele te dirija e que você cuide da sua igreja. Aleluia, bispo Marcos. Amanda, bem-vinda, amada. Amanda Fogaça Casemiro da Silva. Oh, glória! Louvado seja Deus, aleluia! Boa noite, graça e paz, Amanda. Deus toque no seu lar e te abençoe abundantemente. Estamos nos reunindo aqui, a Igreja de Cristo. Esta live é uma igreja de Cristo, porque a igreja não é as quatro paredes, lá é o templo, onde reunimos para cultuar a Deus. Mas a igreja, o corpo de Cristo, somos nós. E aqui forma uma igreja enorme e maravilhosa. Amém, Amanda. Amém, amada Amanda também. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Isaías escreveu está se cumprindo. Daniel, o profeta de Deus, também nos avisou o que teria nos últimos dias. Valéria Soares. A paz, minha mãe da fé. Amém, Valéria. A paz, minha filha da fé, Valéria Soares. Abraço, Valéria. Saudade de você, menina. Maria Joaquina Vieira. Deus abençoe, irmã Maria Joaquina. Para nós, né, irmã Tina. Deus abençoe. Vilma Pereira, Andreia Jacó, minha sobrinha linda, abraço na minha irmã carnal, Débora Ribeiro Écio, minha amada irmãzona, sangue do meu sangue, aleluia, amém, Vilma, a paz também, boa noite, Andreia, graça e paz. A igreja sobre o mal triunfará. Oh, a igreja sobre o mal triunfará. No último dia, Jesus voltará nos buscar. Aleluia. Valéria Soares, também muitas saudades. Mora em São Paulo. Valéria, como tá longe. É assim a vida, né, Valéria? Deus faz com a gente como um vento.
Abraço, Valéria, minha filha da fé. Sim, Valéria, já está num pedido especial a sua vida, viu, minha querida? Vera Soares, minha filha da fé amada do coração. Ô, Glória, Raíssa Loredana, abraço. Amém, Vera. Aleluia. Riba, lamas, surianda, lamas, aleluia. Pentecoste é a força da igreja que conserva os corações em brasas acesas. Valéria, eu também te amo muito, filha. Lembro bem de você, o seu jeitinho, quando eu cuidava de você espiritualmente. Tá no Senhor, né, Valéria? Glória a Deus. Aleluia. Estão sendo repartidos entre vós, onde passa as brasas vão incendiando. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, na nossa família, glorificado seja Deus. Aleluia! Meus corações em brasa estão queimando, sobre a igreja um fogo vai se espalhando, e as grandes labaredas vão formando. É o fogo que se deu em Pentecoste, que encheu de embriaguez aquelas vidas. Quando Pedro explicou o acontecido, foram mais de 3.000 almas convertidas. Oh, glória a Deus! Quando Pedro levantou no dia de Pentecoste e pregou a palavra, foram mais de 3.000 almas convertidas em uma só pregação. Depois Pedro prega de novo e ganha mais 5.000 almas para Jesus. Oh, maravilha! Oh, alabás, turianda, alabanás, turicanta, alabanás. Riba, alabassurianda, alabanás, aleluia, Deus. Te agradeço porque o Senhor me salvou do inferno. O Senhor me salvou da lama do pecado, Senhor. Te agradeço. Aleluia, pela obra que o Senhor fez em mim, na minha família que está fazendo também. Obrigada, Deus. Isto é privilégio para o povo santo. Não é nada de anormal, é apenas glória que está sendo derramado aqui agora. Falem línguas, profetias. Faz 2 meses. Eu não entendi. Que está de volta? Isso, Valéria? 2 meses que está de volta? É isso? Aleluia! Nós sabemos que para servir a Deus não importa a placa, não importa o nome, a denominação daquela igreja, isso é só para efeito terreno, isso é só para efeito de registro em governo, porque uma igreja, quando ela se abre, ela tem que ser registrada. A mesma coisa quando se abre uma firma, um supermercado, uma padaria, uma loja. É necessário inscrever-se, né, no governo e ter o CNPJ, inscrição estadual, alvará de licença, enfim, toda aquela burocracia que tem que ter para abrir uma firma. É a mesma coisa com a igreja. Para o governo não tem diferença. Por isso que nós vemos que para Deus o nome da igreja é coisa terrena, só para diferenciar e para ter um registro, senão é igreja clandestina. E numa igreja clandestina Deus não vai apoiar. Tem que haver registro. Por quê? Porque a Bíblia diz que temos que ser obedientes às leis terrenas. Viu? Se não obedecermos também à lei terrena,
Papai do céu vai usar uma varinha gostosa para nos ensinar, né? É, Valéria. Ai, Valéria, o papai faleceu. Oh, meu anjo. Meus pêsames para você, Valéria. Meu abraço fraterno, meu abraço de carinho para você, de amor para você, Valéria. Deus, Ele vai preencher este vazio. Deus vai preencher o seu coração de conforto. Amém, Valéria? Estarei orando por você. E agora pela sua família também, pela perda. Não é perda, né? É uma entrega. Pela volta do seu pai de onde ele veio, né? Deus abençoe, Valéria. Estarei orando sim nesse sentido também. Do consolo, do luto. Tá bom, minha amada filha? Tá? Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos. Vamos ler a palavra, vamos ver o que Deus tem, né, para nós aqui na palavra dele. Vamos ver. Carmen Leal, Itapeva está conosco. Amém, Carmen Leal, Deus abençoe. Então, amados, 13:8 de Hebreus que eu vou ler, né? O Senhor me deu esta palavra que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Perdão, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Bom, este Hebreus capítulo 13 é uma exortação final. Na verdade, ninguém sabe quem realmente, não temos aquela convicção de quem escreveu o livro de Hebreus. Que cada livro tem um escritor que Deus usou através do Espírito Santo, e aquele escritor escreveu aqueles capítulos do seu livro, as epístolas, né? Então, cada um deixa o seu legado ali escrito, quem foi que escreveu. Hebreus, pelo que eu sei, não tem assim um escritor que realmente diga, é este. A gente imagina, a gente é mais próximo de pensar que possa ser apóstolo Paulo, né? Mas ele diz aqui, né? Veja bem, no primeiro versículo do Hebreus 13, ele fala: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, amados, nós temos que lembrar da caridade fraternal. A caridade é sentir um amor, sentir um zelo, sentir um cuidado. A caridade é você ter uma preocupação com alguém, ver se ela está precisando de um alimento, está precisando de um remédio, se está precisando até mesmo
de uma ajuda espiritual. E nós temos que ter esta caridade. Nós temos que ter este amor de Deus, porque o nosso amor carnal, ele é egoísta. O nosso amor humano, dificilmente ele vai querer repartir com outros coisas boas, ou até estender a mão, às vezes tirar de você mesma, de você mesmo, para ajudar o próximo. Esse é o amor ágape de Deus que temos que ter dentro de nós. É o amor perfeito de Deus. O amor perfeito de Deus, ele não lança ninguém fora. Ele observa e cuida. Ele vê a necessidade e supre. E nós temos também como humanos sermos assim. Alguém está precisando? Eu preciso ajudar, eu preciso estender a mão. Tá com uma receita médica, vai ficar em 200, 300 reais. Aquela pessoa diz, mas eu posso ajudar. Às vezes até não pode com 300, mas pode com 50, pode com 100, outro pode com 200. Então, aquela pessoa está sendo caridosa. Aquela pessoa está usando de um carinho com aquela outra pessoa, uma preocupação com a necessidade de outra pessoa. O que nos últimos tempos agora é muito difícil. Está muito pouco isso. Tem muito pouco amor de alguém para uma outra pessoa. Dá para somar uma mini porcentagem entre todos. É uma mini porcentagem. Porque o mundo tem apresentado coisas, tem acontecido coisas que, na verdade, o ser humano, através de tudo que vemos, sentimos e observamos, às vezes o ser humano ele fica assim meio sem querer ajudar o próximo. Mas vamos observar se realmente aquela pessoa está precisando, mesmo, vamos abrir a nossa mão e ajudar. Olha, eu vou contar algo que aconteceu ontem à noite aqui na minha casa. Eu moro fundos. Tem uma casa da dona da casa na frente, uma casa grande. E no fundo tem a minha, né? Atravessado assim no terreno. Então daqui eu enxergo a rua. Eu enxergo ali a grade da minha casa. E o portão da dona fica do lado de lá. Daí eu já não enxergo. Mas eu sempre atendo alguém desse lado esquerdo na minha grade. E ontem eu estava aqui, era noite. Já era, não sei dizer bem ao certo, mas devia ser o quê? Umas 7 e pouco, talvez ou mais tarde, 8 horas da noite. Não tô ainda certa que seria esta hora, mas seria mais ou menos isso. E eu estava aqui e no fundo, se bater baixinho, às vezes eu não escuto. Mas Deus é tão bom comigo, que com a idade que eu tenho, eu escuto muito bem, né? Então eu estava aqui, daqui a pouco escutei. Uma vez, 2 vezes. Eu falei, meu Deus, a casa da dona Elza, que é a dona da casa que mora na frente, ela é viúva, uma mulher maravilhosa. Eu falei, será que não está aberto o vitrô com esse frio, né? Falei, será que é na casa da dona Elza alguém que veio lá para falar alguma coisa para ela, trazer alguma coisa para ela? Fiquei preocupada. E aí, se não me engano, bateu de novo. Aí eu falei, não, eu vou sair. Quem sabe alguma entrega, né? Alguma coisa eu pego. Porque ela não anda. Ela tem cuidadora, né? E aí eu falei, às vezes lá na frente não ouviram, eu vou ver o que é. Quem sabe também é pra mim, né? Aí eu cheguei lá, tinha um senhor. Aí eu falei, boa noite, o senhor quer alguma coisa? Ele falou, eu quero comida. Aí eu lembrei, falei, nossa, eu comi toda a minha comida no almoço. Eu não faço janta. Agora, quando sobra do almoço, geralmente eu faço como no almoço do outro dia.
Eu sou sozinha, né? Só eu e Deus mesmo. Aí eu lembrei assim, falei, não, hoje eu comi a comida que fiz ontem. Então, eu não tenho comida para dar. Eu falei, eu não tenho comida para dar pro senhor. Mas o senhor quer um pão? Pão eu tenho. Ele falou, tá bom então, faça um lanchinho para mim, faça um lanche então para mim. Aí eu falei, tá bom, eu faço sim. E pensei comigo, tenho pão de leite, tenho mussarela, presunto. Eu vou fazer um lanche gostoso no pãozinho de leite, né? Vim aqui dentro, fiz até meio rápido, porque falei, vai que ele vai embora, né? E eu queria entregar para ele o lanche, era de coração, de alma, porque daí eu lembrava assim, que a Bíblia fala que algumas pessoas, sem saber, hospedavam anjos. Quantos casos a gente vê de mendigo chegar a pedir alguma coisa para alguém e de repente a pessoa desaparece, né? Às vezes Deus usa um mendigo para vir pedir para Deus testar o nosso coração, né? E aí eu vim, fiz rapidinho, peguei o pão de leite, cortei, peguei fatia de presunto, fatia de mussarela, coloquei dentro e eu falei, olha, Senhor, é como se eu fosse esse lanche para mim, porque do jeito que eu faria para mim, eu fiz aquele lanche para aquele homem. E aí saí correndo lá, né, rápido. Ele já não estava mais na frente. Falei, meu Deus, né? Então a gente não sabe, Deus às vezes envia pessoas. Deus não tenta ninguém. Não, Deus não tenta ninguém, não. Deus não desafia ninguém, não. Mas Deus, ele às vezes nos prova com situações para ver como que nós vamos agir. Eu poderia, naquele frio que estava e hoje está ainda, pensar, eu não vou dizer para ele que eu não tenho, eu vou ter que sair aqui entregar o pão pro homem. Aquele frio, saí lá e fiquei com o pão na mão assim, sabe? Falei, meu Deus, o homem foi embora. Daí cheguei mais perto assim da minha grade. Cheguei bem na minha grade, eu olhei pro lado de lá, nas calçadas, e falei, vai que ele foi sentar na calçada. Olhei pro lado de cá, olhei, não vi mais o homem. Falei, meu Deus. Ainda eu falei, Deus, se o Senhor permitiu, eu creio que eu passei no teste. Se o Senhor permitiu que esse homem viesse pedir comida, eu tinha comido tudo no almoço, e o Senhor permitiu que ele viesse, mas o Senhor sabia que o Senhor tinha me dado um pãozinho de leite muito gostoso, até porque eu ganhei. Eu ganhei o pão de leite, eu ganhei a mussarela, eu ganhei o presunto. Minha filha da fé veio aqui e ela me trouxe vários pãezinhos de leite, me trouxe broa. E aí eu falei, meu Deus, mas eu fiz o que eu pude, né? E aí quando foi amanheceu hoje, eu vi o pão, eu guardei o pão direitinho, aí coloquei no micro-ondas, esquentei e comi. E eu falei, pois é, Deus, o mendigo, o homem, né, que mora na rua, não esperou para comer. E hoje eu vou comer o lanchinho. Eu fiz com tanto prazer, como se fizesse para mim, como se eu fiz do mesmo jeito que eu faria para mim. E aí hoje de manhã, né, peguei meu café, meu leite, meu pãozinho que já estava feito, coloquei no micro-ondas, dei uma esquentadinha e tomei meu café gostoso. Então, amados, às vezes Deus permite para a gente ver se a gente não maltrata, se a gente até às vezes não fala alto, mas na cabeça fala, ei, eu vou cuidar desses vagabundos aí agora. Na hora onde eu pensei, que dó, com esse frio na rua, sabe, dói dentro da gente. Então, amados, é isto que Hebreus capítulo 13, o escritor escrevendo aqui pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, permaneça a caridade fraternal, permaneça em você,
essa caridade fraterna, quer dizer, o amor, o carinho, a preocupação com alguém que é ser humano como você. Você não está lá. Graças a Deus, tem sua casa, seu cobertor, sua cama, sua comida quentinha. Mas poderia ser você. Poderia ser eu. Sim ou não? Ou você acha que você é diferente de alguém? Não. Põe na sua cabeça que se nós temos uma casa, comida, cafezinho quente, uma cama maravilhosa para dormir, com a cobertinha peluda bem quente, é porque Deus teve misericórdia e cuidou de nós. Porque ninguém pode bater no peito e dizer, tá vendo, eu não tenho falta de nada. Eu tenho 3, 4, 10 cobertores desses peludos quentinhos. Não tem porque escolheu essa vida. Ninguém escolhe, irmãos. Ninguém escolhe estar numa vida dessa. Foi falta, às vezes, de vigilância. Foi falta de um ensinamento desde criança para servirem a Deus. Foi falta daquela pessoa, às vezes até obedecer a Deus depois de grande. Mas quem somos nós para julgar alguém? Tudo o que acontece tem um motivo para Deus. Aleluia! Tudo o que acontece tem um propósito de Deus em cima daquilo. Ou você despreza o mendigo, a prostituta, a lésbica, o homossexual. Você despreza aquele que você sabe que é ladrão. Você despreza-se no sentido de que não estou nem aí, nem olho na cara dele, não quero nem dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Saiba você, meu querido, minha querida, que ninguém escolhe ser ruim. Algo aconteceu para aquela pessoa entrar naquela vida. Algo aconteceu para aquela pessoa estar naquela situação ali, dolorida, precária, numa sujeira, com mau cheiro. Ou foi o inimigo que agiu, ou foi também é o inimigo, mas a pessoa preferiu sair do lar, e às vezes por uma briga, por uma discussão, por uma traição, por um desprezo, porque já nasceu num lar problemático, e ali se sente desprezado, maltratado, preferem a rua. Sabia que a maioria dos mendigos, das mulheres e homens e jovens e até adolescentes que andam na rua, eles tiveram um motivo que eles se doeram e saíram de casa. Eles não estão certos? Não estão, mas você tem que entender. Cada um tem um traçado de Deus na vida. E para esse que muitas vezes está na rua como mendigo e você maltrata, e você até desce da calçada para não passar perto daquele homem mal cheiroso, daquela mulher escabelada e mal vestida, às vezes você não passa nem perto e você não sabe que aquela alma pertence a Deus. Às vezes ela está passando aquilo por um momento, ele está passando aquilo por permissão de Deus, porque Deus não quer isso, mas ele pode permitir isso. E depois Deus mesmo vai lá e busca aquela mulher, aquele homem, transforma, converte, santifica, limpa com o sangue dele, perdoa os pecados e levanta e põe os homens assentados com os príncipes e reis da terra. Aprenda a não desprezar ninguém. Temos que ter o que está escrito aqui, Hebreus 13:1, permaneça a caridade fraternal no seu coração. Eu não estou dizendo para você trazer a pessoa a morar com você. Hoje em dia está difícil. Já era difícil, né? Pessoas assim, a gente trazer dentro da casa, no mesmo teto, né? É difícil, a gente não sabe como que a pessoa pode agir, mas você não pode desprezar. Você tem que orar por aquela pessoa, se puder alimentar aquela pessoa, até que Deus faça uma obra, porque quantos mendigos hoje
são pastores, são anciães, cooperadores, bispos, apóstolos, missionários, evangelistas, e que Deus tirou de lá de baixo da podridão. Porque só Deus conhece o que Ele vai fazer para a pessoa. Quem somos nós para desprezarmos? Quem somos nós? Quem somos nós para desprezarmos alguém que não está em boa condição? Quem somos nós? Nós sabemos que Deus, Ele ama o perdido, Ele ama aquele que está caído. E se Ele ama, Ele tem poder de transformar, Ele tem poder de salvar, de libertar, de mudar a vida daquela pessoa. E às vezes até você que já está no Senhor, servindo a Deus, se não vigiar, como a Bíblia diz, se você está de pé, olha, cuidado, vigie. Se você pensa que está de pé, então vigie. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Sejamos mais fraternais. Sejamos mais amorosos. Você com o seu esposo. O seu esposo com você. Que os homens sejam mais amorosos com as esposas. Mas que as esposas também saibam ser amorosas. Mulheres sábias para edificar a casa de cada um. Aleluia! Tenha um amor fraternal com seus filhos. Cuide deles porque eles são herança do Senhor. Aleluia! E diz aqui no 13:2, olha bem. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Tá vendo? Alguém fala, tá preso porque é isto mesmo. Porque é isto mesmo. Põe um monte de palavrões em cima daquela pessoa. Só sabe jogar em cima do preso, da presa. Eu não estou dizendo que eles fizeram certos. E não estou dizendo que não tem pessoas que são presas, né? Em uma penitenciária, em uma cadeia pública, e que eles sejam bonzinhos. Às vezes alguém ali está até meio fora de si. Mas vamos orar por eles. Vamos colocar eles nas mãos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Então nós temos que crer que existe um Deus. Porque Deus mudou a minha vida. Para muitas pessoas, quando olhavam para mim, eu sei disso, porque eu ouvi que falaram muitas vezes em mim. Para essa não tem jeito mais. Essa, quando eu me batizei. A Lisete, não dou 3 meses, ela volta para o mundo. Mas Deus me segurou até o dia de hoje e vai me segurar na presença dele até o último fôlego da minha vida. Porque a obra que Deus faz, ele completa. Oh, aleluia, lamanai. Aleluia. E aqui fala que é para lembrar dos presos que estão na cadeia pública ou em grandes penitenciárias. Como se, olha, lembra dos presos como se estivessem presos com ele. O que significa isso? É você saber que o preso não tem liberdade, que o preso não tem paz, o preso não tem perspectivas de vida. O preso que está ali dentro, muitos dele acaba a esperança e acaba tirando a própria vida. Então vamos lembrar dos presos, pelo menos orando por eles, apresentando eles. Ninguém aqui está concordando, compactuando com os erros dele, dizendo que eles são bonzinhos. Não, eles fizeram coisas erradas. Eles erraram realmente. Realmente eles caíram, né, em transgressão. Mas ele é digno da nossa oração, do nosso clamor. E quem salva é Jesus Cristo. E se eu e você colocarmos aquele preso, aquela presa que você conhece, na mão de Deus, Deus pode tirar amanhã, se Ele quiser. Transformado e convertido.
transformada e convertida, porque eu já sei de casos assim. Saiu de lá transformado, saiu de lá convertida. Nós nunca podemos julgar, mas vamos lembrar dos presos, como se estivéssemos presos. Eu não. Desculpe o palavrão que eu vou falar aqui agora. Ele é vagabundo, ela é vagabunda. Não presta, escolheu isso, que se dane. Como se você não corre perigo de ser atacada por Satanás? Eu não. Eu sou trabalhadeira, e eu sou honesto. Não, eu não. Imagina, não tenho cabeça fraca. Imagina, eu nunca vou fazer o que essa pessoa fez. Nunca ouse falar isso, gente. Nunca ouse, não se exalte achando que você nunca vai errar. Nunca ouse achar que você é a perfeita, é o perfeito e que nunca pode cair. Não, eu acho que quem cai é porque já tá com a cabeça virada, porque já tá mesmo afim. Não, é de repente, a tentação vem. E se não estiver protegida pelo poder, revestida pelo poder de Deus, sabendo que, na verdade, que não pode fazer aquilo, qualquer ser humano pode cair. Qualquer, por isso não julgue quem está preso. Ore por ela, ore por ele, ore, aleluia. Olha aqui, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjo. Então isso já falei. Lembrando dos presos, né? Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha o que está escrito aqui, Deus os julgará. Mas a pessoa é adúltera. Pessoa, olha, ela prostitui mesmo. Isso aí não tem jeito mesmo. Não fale nunca mais isso. Se você confia em Deus, não fale mais isso. Você não sabe que amanhã... Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que nós não podemos dizer assim, olha, fulano já perdeu, fulano já está no inferno, fulano nunca mais se levanta, fulano não muda, a cabeça dela é virada mesmo, ela é sem juízo, não adianta, ele ou ela não vai mudar mesmo. Às vezes a situação é muito feia mesmo, que humanamente vendo, você vai dizer, coitado, coitada, não tem mais jeito mesmo. Mas Deus não veio para o bom, Deus veio para o ruim. Pense nisso. Eu sei o quanto Deus me salvou na hora H, quando eu fui tirar a minha própria vida. Se você não sabia, eu já passei por isso. Quando eu estava na prostituição, quando eu estava numa vida rica, materialmente, não faltava nada. Tinha alguém que me sustentava com cheque especial assinado em branco para mim gastar. Mas foi chegando uma hora que por mais carinho que eu recebia, por mais liberdade material que eu tinha, carro zero na minha mão, roupas só de grife, sapatos só de botique, tudo isso eu tinha e mais alguma coisa. Chegou uma hora que eu não tinha mais alegria em nada disso, porque isso é passageiro, o que traz alegria é Jesus Cristo. E quando eu estava para tirar a minha própria vida, eu ia tirar minha vida. A voz de Deus falou comigo, não faça isso, eu tenho uma obra na sua vida. E quem não acreditava que a minha vida ia mudar, hoje pode ver quanto Deus é poderoso para mudar alguém que estava atolada até a cabeça na lama do pecado. Era eu. Por isso que eu creio numa modificação na vida da pessoa. Porque alguém orou por mim, principalmente minha mãe, meu pai. Porque a minha mãe já era falecida quando eu estava nessa vida. Mas meu pai, um homem de Deus, que deixou um legado maravilhoso, ele não cansava de orar por mim. E eu creio que a minha família também de sangue oravam, pelo menos pediam para Deus, né? Para que eu não continuasse naquela vida.
E Deus teve um encontro comigo, dia 21 de julho de 85, às 3:pouco da tarde. Ali Jesus teve um encontro, foi atrás de mim, disse, vem, agora você vai largar de tudo. E o pão na tua mesa não vai faltar. E ali Jesus me salvou. Passei por dificuldade? Nossa, porque eu era acostumada na vida boa, né? Eu não fazia nada, eu só viajava, comia nos melhores restaurantes, tudo material que se imagine eu tinha. Mas eu ia para o inferno daquele jeito, porque eu estava prostituindo, sentado em mesas de pessoas, lugares promíscuos, fumando, tantas coisas erradas que nem é lícito falar. Mas um dia Jesus foi atrás de mim, porque alguém orou por mim, porque alguém me amou, mesmo estando no pecado, com roupas indecentes como eu andava, cheia de si como eu andava. Não media o que fazia, eu fazia tudo que dava na cabeça. Tudo que o inimigo queria que eu fizesse, eu fazia. Mas um dia, Jesus foi atrás de mim e pegou nas minhas mãos, me tirou da lama e falou, eu vou lavar você com meu sangue. Lavou eu com o sangue dele por dentro e por fora. E até hoje eu sou lavada e remida por esse sangue precioso. E é ele que me sustenta de pé. É Deus que me sustenta de pé na terra. E vai me sustentar até o último fôlego da minha vida. Porque 41 anos vai fazer agora 21 de julho que Deus me salvou. Que Jesus me buscou lá na lama do pecado. E depois disso eu tive vida. E vida com abundância. Mesmo sendo provada, como eu sou provada até o dia de hoje. E terei provas até o último momento. Porque cada dia Deus nos lapida e nos coloca do jeito que Ele quer. Ele faz com o vaso o jeito que Ele quer. Nos faz um vaso novo. Então esta palavra de hoje, ela está nos ensinando, né? Que venerado seja entre todos o matrimônio. Então o matrimônio, o casamento é coisa de Deus, viu? Instituição divina. E o leito sem mácula, quer dizer, aquele leito sem pecado, né? Começa a pecar quando transgride alguma coisa sobre aquele leito. Ou o homem e a mulher que infelizmente trai o marido trai a mulher, aquele leito, aquela cama passa a ser com mácula, com pecado. Mas a Bíblia fala que o leito tem que ser sem mácula. O homem e a mulher têm que ser santos, pessoas que fogem até da aparência do pecado. Viu? Porém, aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não é isso que eu estava falando desde o começo da palavra? Eu não tenho direito de julgar, nem você. Somente ore. Viu? Você não pode acatar aquela pessoa e trazer dentro da sua casa. Deixa ela onde estiver então, mas ore por aquela pessoa, para Deus transformar, mudar, para Deus fazer aquilo que tem que ser feito naquela pessoa. Porque quanto ao pecado, por mais que seja lameado de pecado, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado, nos levantar e nos fazer assentar entre os reis e príncipes na terra. Viu? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Tá vendo o que Deus disse? Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Mas contente-se com o que você tem. Tem gente que nunca está feliz com o que tem. E tem pessoa que já tem casa, já tem carro, já tem dinheiro no banco, já tem dinheiro na mão. Tem roupas do jeito que quer, arruma o cabelo do jeito que quer e não está contente. Isso daí desagrada a face de Deus. Mas aqui diz, sejam vossos costumes sem avareza. Não queira tanta riqueza, tanto dinheiro. Não. Contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, quer dizer, Deus, não te deixarei e nem te desampararei. E isso aconteceu comigo. Vai fazer 41 anos já, dia 21 de julho agora,
que Jesus me salvou, foi buscar eu lá no mundão, e eu nunca dormi com fome. E eu nunca fiquei com dívida e viesse cobrança no meu portão. Eu alugava a casa sem ter salário, porque Deus mandou eu fazer a obra dele. Eu viajava muito e eu fazia tudo o que Deus mandava. Tudo. E nunca Deus deixou faltar na minha mesa o que eu comia, nem a roupa, nem o calçado, e até algumas coisas assim, secundárias, que às vezes se não tivesse, não ia fazer falta. Deus preparava para mim. Um dia eu estava querendo um sapato de prata, prateado, social, escarpão. Eu tive muito isso, né? Quando eu tinha dinheiro. E aí o dinheiro, agora eu vivendo pela fé, Deus me provando ali na obra de Deus, você vai fazer minha obra, eu não deixo faltar nada para você, mas não era aquela bonança, era ali na torneira aberta, pingando. Pim, pim, pim. Era uma torneira pingando, mas nunca esse pingo parou, viu? Louvado seja Deus. E eu nunca recebi uma cobrança. Alugava a casa pela fé. E sempre Deus enviando condição financeira para mim. Pagar o meu aluguel, minha água, minha luz, até minha internet. E eu morei num determinado sítio, onde ali tem umas 30 pessoas morando. E eu tinha meu carro, eu tive carro. E aí quando, às vezes, aquelas pessoas que moravam ali vinham até mim. Ai, não dá para arrumar um pouco de gasolina, minha gasolina acabou. E eu tenho que ir até a cidade para me pôr lá no posto. Dá para arrumar um pouco? Opa, pegava aquela borrachinha, puxava a gasolina, punha lá. Quanto que é? Nada. Pode ir, vai com Deus. Nunca faltou para mim e ainda podia suprir os outros. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus que eu sirvo. Antes eu tinha carro zero, tinha tudo na mão. Mas chegou uma hora que tudo aquilo não me trouxe alegria, não me trouxe paz, não me trouxe certeza de uma vida de vitória. Hoje eu tenho pouco, que hoje eu, graças a Deus que me aposentei pelo LOAS, não tenho 13º, que o LOAS não dá 13º. Mas esse salário que eu tenho, Deus faz assim, aumenta. Deus espicha, como diz o caipira, Deus espicha. Fora ainda que as pessoas às vezes vêm para minha casa e trazem coisas gostosas para mim comer. E aqueles que amam fazem isso. Lembram da gente. Aleluia. E aqui no 13 fala, né? 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como ele é? Jesus, quando salvou a minha vida há 41 anos atrás, quase que vai fazer 21 de julho, 41, ele sempre foi o mesmo comigo. Ele nunca mudou e não vai mudar. Mas ele cuida de nós com muito amor, com muito carinho. Te agradeço, ó Deus, por esta palavra tão profunda, tão verdadeira, tão forte, tão valorosa. Por esta palavra, Senhor, que a todos que ouvirão, já estão ouvindo, eu sei que existe uma obra que o Senhor está fazendo no âmago da alma de cada pessoa. Isto, aquelas que dão atenção para a palavra. Aqueles que darão atenção a esta palavra serão abençoados, convertidos, transformados, serão supridos, serão alegrados por ti. Ah, Senhor, a tua obra será muito grande através daquele que ouvir esta palavra, acreditar e receber e querer viver esta palavra. Grande será a vitória daquele que ouvir e obedecer. Eu abençoo a todos que já entraram, os que entrarão ainda. Abençoo meus vizinhos, abençoo minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, tudo que pertence a eles, Pai. Abençoa, repreende todo o mal nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ouvir um louvor a Deus? Vamos. Aleluia. Toda honra e toda glória seja ao eterno Deus. Amém? Oh, glória. Vamos lá?
Vamos erguer o som? Anoitecer, nós estamos com Cristo, né, irmã Vera? Né, Amanda? Né, Vilma? Né, Luzia? Deixa eu ver. Nina! Lúcia Araújo! Regina! Minha filhona da fé! Tiago! Aleluia! Rosa Inês! Aleluia! Mari Machado! Acabou de entrar. Assista toda a live, Mari. A palavra foi linda, suculenta a palavra que Deus deu hoje. Viu? Louvado e exaltado seja o nome do Pai, seja o nome do Filho e seja o nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que Deus cuide das nossas raízes espirituais. Que Deus cuide das nossas raízes espirituais. Nesta noite e para sempre. Porque a raiz espiritual, ela sustenta você de pé. E que Deus regue. E que Deus afofe. E que Deus coloque adubo nas nossas raízes espirituais. Para que permaneçamos de pé. Na presença de Deus e na presença dos homens. Não para nos querer aparecer, mas para glorificarmos a Deus através da nossa vida. João Félix Pereira Júnior, Deus abençoe João, meu neto da fé. Por que isso, irmã Lisete? Porque o João é filho da minha filha da fé. Então eu tenho até netos espirituais. Glória a Deus. Maribê, é você, Maribê. Oh, Maribê. Saudade de você, mulher de Deus. Aquele abraço de boa noite, Maribê. Glória a Deus. Mais um hino, vamos lá? Depois eu encerrarei a live. Amém. Amém. Vamos lá? Eu te venero, eu te adoro, eu te idolatro, eu te amo. Alamaná, suribicanta, alamanai. Pai querido, nós te amamos, Deus. Aleluia, sustenta-nos na tua presença, em nome de Jesus. Venerado é o teu nome. Amém. Pastor João Félix. Hoje eu venho te adorar. E você também comigo. É. Desejado das nações, exaltado entre os fiéis, digno de adoração. Presente aqui, venerado é o teu nome. Aleluia. Não há pecado em ti. Aleluia! Estou encerrando esta live nesta quinta-feira, 26 de junho de 26, às 19 horas.
19 horas e 40 minutos. Amém? Fiquem todos com Deus. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, esteja comigo, contigo, com a minha família, com a tua família e com nossos vizinhos. Amém, Fanny, que entrou agora, Fanny. Amém, linda é você, Fanny. Boa noite. Shalom a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.